Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a Lara para o episódio Dia de Visita e ela vai compartilhar um pouco com vocês as informações referente ao tempo aí que ela visitou os pais, a mãe e o pai, ambos no crime. Acredito que hoje não esteja mais, isso ela vai poder compartilhar com a gente no decorrer da nossa conversa. Não sei se vocês perceberam, mas a gente alterou o cenário. Eu quis mudar um pouco, deixar um sofá, uma cadeira, algo mais diferente do que a gente tem de costume. Que é aquela mesa no meio, dois microfones, um de cada lado. Eu entendo que alguns de vocês não receberam muito bem os vídeos com meme, inclusive deixaram diversas mensagens e sempre escrito assim: não é hater, como é que era? Alguma coisa lá construtiva, tipo, que era uma, o quê? Um comentário construtivo. De fato é. Quem faz o podcast é o público. E tipo assim, a forma como é questionado a questão do meme, alguma outra coisa dentro do próprio canal, é interessante e é relevante quando vem dessa forma leve. Quando a pessoa vem de uma forma leve expor uma opinião dela como telespectador. E isso é muito, muito interessante. O podcast ele tem essa dinâmica, né? Do telespectador ele conseguir interagir ali e expor um pouco do que ele pensa e tudo mais. Só que o podcast ele é uma evolução. Teve uma inscrita que escreveu falando sobre o áudio. Está se tornando cansativo. A dica que eu tenho é não assista, tá? Porque se o áudio não tá bom, então é só não assistir. Porque nós estamos aqui em construção. Mais para frente pode ser que os equipamentos fiquem melhores e nisso o áudio também fique melhor ou a imagem fique melhor. É assim que funciona. Estamos em construção. Não é fácil construir, mas também não foi tão difícil, mas a gente está aí. E cada dia mais a gente vai melhorando. Daqui a pouco troca um equipamento, uma câmera, daqui a pouco troca a sala, vai para uma maior, ou muda para um ambiente, daqui a pouco troca o microfone, por exemplo, e assim vai indo, tá bom? Agora vamos ouvir. Ah, lembrando, o QR Code que está aparecendo na tela e vai aparecer até o final da entrevista é do meu site, onde você pode comprar o meu livro, onde você pode comprar canecas do podcast que eu deixei lá disponível para venda. Agora a gente está querendo pôr uma garrafinha de café. E alguns acessórios aí, todos voltados ao podcast, além do livro. E em novembro nós vamos ter mais uma palestra aberta ao público para ouvir também outras histórias das meninas, não só a minha, e conhecer um pouco mais desse mundo e ver aí que a ressocialização ela não é um mito, ela existe desde que você queira, desde que dentro de você o seu desejo seja esse, tá bom? Tudo bem, Lara? Tudo bem. Como você está? Tô bem agora. Melhor ainda. Tá bem? Já passou o nervoso? Deve ter Já. passado, né? Você já viu Não, nervosa? já Fazer, você viu nervosa pra lá e pra cá, liga pra um, liga pra outro, e xinga um e xinga outro. E já deve ter passado seu nervoso, vai. Já Você passou, viu nervoso, já agora passou, tô né? tranquila. Tá? Tô. Fala pra mim, quem é a Lara hoje? A Lara hoje é uma menina que sonha em ver muita mudança ainda na família dela. Quantos anos você tem hoje? Eu vou fazer 22. 22? Daqui uns Trabalha? dias. Não. Trabalho com a minha mãe, né? Faço os biquinhos com ela. Ela faz o quê? Ela trabalha de tudo. Ela é boleira, ela faz salgada, ela faz entrega. Eu faço em gel, de tudo que tem ali. Tô trabalhando. Tudo que tiver Ah, eu tô tá. Você indo. desenrola. O que tiver, Tudo você que tiver eu tô desenrola. ali fazendo. Já trabalhei em buffet, já trabalhei de tudo na minha vida. Tenho um currículo. Sou nova, mas tenho um currículo grande de trabalho. É isso aí. Sua mãe ficou presa pelo quê? Minha mãe ficou presa por tráfico. E o seu pai? O meu pai por latrocínio. Ambos estão vivos? Sim. Ambos estão livres? Não. Minha mãe vai fazer 4 anos que ela tá na rua. E meu pai ainda continua preso. Já fazem 18 anos já. Você visita ele? Agora, de um tempo pra cá, eu parei. Porque depois que minha mãe saiu, eu fiquei meio traumatizada com tudo que aconteceu. E aí eu dei uma parada. Mas ali tô sempre acompanhando, mandando Sedex, tudo que eu posso estar fazendo pra ele, eu tô ali. 18 anos ele tá preso? 18 anos. A pena dele é de quanto tempo? 34. Ele tá preso há 18? 18 anos. Ele foi preso em 2006? 2006. Tinha 4 anos quando ele foi preso. Caramba. E daí ele entrou e nunca mais saiu.
Ele tá lá. Nossa, mas por que será que é 34? Nessa época aí é 2006. Eu sei que teve. Ele foi preso no começo do ano ou no final do ano? Dele eu não sei, mas eu acho que foi no finalzinho já. Já tinha, a lei já tinha havido uma alteração. Eu sei que dele 2 foi... quintos, 3 quintos, por isso que ele tá acho 18 que deve anos. ser isso mesmo. Dele eu não tenho muita coisa, não. Tipo, de saber, assim, como que foi. Eu sei que foi um crime hediondo, se eu não me engano, né? Latrocínio hediondo. Foi na época que entrou pro crime hediondo. Ele cumpre primário, cumpre 2 quintos. Incidente, cumpre 3 quintos. Ele não era primário, não. Ele tem que tinha cumprir uns 3. negocinhos pra Ele tem trás. uns aninhos, tá certo. Por isso que tá tanto tempo. Falta tempo isso. Poxa. É tempo. Mais de uma década enjaulado. Ele já viu coisas, já passou por coisa que ele conta, a gente fica assim, passado. Eu mesma eu falo que eu não aguentaria um dia. Eu não ia conseguir aguentar um dia ali, não. A coisa é... Ainda mais, é o que ele fala, que antigamente era melhor tirar cadeia do que hoje em dia. Antigamente pra ele era mais suave, hoje em dia ele tá penando. Fala pra mim da sua infância. Fala. A minha infância... Não foi uma infância ruim, por mais dessa situação toda, não foi uma coisa assim, falar, nossa, foi horrível. Não, foi até que boa. Minha mãe sempre teve uma condição boa, entendeu? Então, tipo assim, sempre nunca... como posso dizer? Não foi ruim, mas também não foi bom. Porque, assim, eu era muito pequena. Então, quando criança, 4 anos, você não tá ligando pra nada. Você só quer brincar e tá nem aí. Quem cuidou de você? Quem cuidou de mim foi minha mãe. Porque minha mãe foi presa bem depois. Meu pai foi quando eu tinha 4 anos e minha mãe foi quando eu tinha 16. Então, tipo assim, o impacto maior foi no da minha mãe. Porque no da minha mãe eu tava junto com ela quando ela foi presa. Entendeu? Você estava junto? Mas, assim... Você consegue resumir Não, como ela sim. foi presa? A gente morava em São Paulo, só que minha mãe, em 2015, ela ficou com uma depressão muito forte. Por conta de tudo isso do meu pai. Porque ela viu meu pai indo de bonde pra Venceslau. Na Mega Rebelião? Não, ele tava... Teve um problema lá onde ele tava, na penitenciária que ele tava, e ele acabou sendo transferido pra Venceslau. Isso daí destruiu a vida dela. Ela ficou com uma depressão assim que eu parei de estudar 2 anos pra cuidar dela, porque teve uma vez que eu cheguei em casa, ela tava querendo se matar. Então, assim, isso daí foi uma coisa que mexeu muito. Então, ela, pra ficar perto dele, porque, tipo assim, é Deus no céu, eu e meu irmão na terra e meu pai. Não tem outra pessoa. Então, tipo assim, a minha mãe, o foco da minha mãe sempre foi em estar com o meu pai, independente de onde ele esteja, pra onde ele foi, e assim vai. E eu não me lembro o ano, mas aí ele foi pra Venceslau, em 2015 ela ficou com uma depressão muito forte, muito, muito mesmo. E quem cuidou dela esse tempo todo fui eu. Como eu havia dito, perdi 2 anos de escola pra cuidar dela, porque eu vi que não ia dar mais. E a gente foi pra Mirandópolis, que é uma cidade onde ele foi transferido depois que ele saiu de Venceslau. E aí foi que começou o inferno. Aí foi que a minha vida simplesmente parou, porque uma menina de 14 para 15 anos tem que ir pra uma cidade onde ela não conhece ninguém, que é um ovo. Ela é acostumada com São Paulo, cidade é um ovo. Então, tipo, não conheço ninguém, não sei que ninguém. Fora que todo mundo que chega de São Paulo e vai morar lá tem um motivo, que é ter alguém preso. Então lá as pessoas são muito preconceituosas. Eu mesmo sofri preconceito minha vida toda pelo fato de ter um pai preso, antes da minha mãe ir. E aí aconteceu que dia 28 de setembro, dias depois do aniversário da minha mãe, ela ganhou um presente de aniversário que foi uma algema no braço. Essa parte que ela foi presa, já tem muita coisa ainda antes, né? Mas assim, nessa parte que ela foi presa, a gente foi morar lá, ela fazia comida pra vender pras visitas. Então, tipo assim,
Ela tinha, tipo, uma pensão lá em Mirandópolis. Ela abriu, tipo, uma pensão em Mirandópolis. E acabou que uma moça tava vindo pra Mirandópolis e até então, ela ia visitar. Só que essa moça, ela tava com droga dentro do ônibus. E ela parou na rodoviária. E ela não tinha o nome de ninguém, o único nome que ela tinha foi da minha mãe. As polícia parou ela, perguntou pra que ela ia entregar a droga. Ela deu o nome da minha mãe. E como minha mãe ia esperar ela num posto que tinha perto da nossa casa pra ela poder levar ela pro outro hotel que ela ia ficar, a gente tava eu e minha mãe lá esperando, as duas sem saber de nada do que tava rolando. Aí começou a mandar, e eu tava com o celular da minha mãe na hora. E aí eram os polícias já falando com a minha mãe, na verdade falando comigo, né? Já tinha pegado a outra moça. E tava lá, você tá onde? Você tá com que roupa? Só que eu nunca ia imaginar que eram as polícias. Aí eu falei, tô aqui no posto que a gente marcou, tô com tal roupa. Não deu 2 minutos, só vi a viatura. Você é a Regiane? Ele falou, sou. Você tá presa em flagrante por tráfico de droga. Sem estar com uma droga. Sem estar com nada, minha mãe não tava com absolutamente nada. Quem tava era a moça. Aí a polícia chegou, pegou ela e falou que ela tinha sido presa por tráfico de drogas sem estar com nada. Eles chegaram, simplesmente falaram assim, Regiane, sua mercadoria chegou. A minha mãe, mercadoria? Mercadoria, gente? Eu não tô esperando nada. Aí, minha mãe sem entender nada, e tipo assim, minha mãe tava, um dia antes, eu tava falando pra minha mãe, não sei, eu não tô sentindo uma coisa boa. Não tô sentindo uma coisa boa, não vai, não sei, uma coisa não tá cheirando bem. Mas mesmo assim, ela falou, não, vai ser rapidinho, vamos ali comigo. E ainda eu ia deixar ali sozinha. Só que aí eu peguei, na hora eu falei assim, não, deixa eu ir com ela. Fui. Ela falou assim, vai ser rapidinho, a gente já volta. Esse já volta, a gente voltou 1 ano depois. E tipo, o ruim foi que ela foi sem saber de nada. Ela tava dopada de remédio, ela sem entender o que tava acontecendo, tendo que ir num camburão de polícia, coisa que nunca aconteceu na vida. Parar numa delegacia, passar por várias situações. Minha mãe não teve nem audiência de custódia quando ela foi presa. Naquela época acho que não existia custódia, né? Existia. Ela não teve nada, porque falaram como ela foi presa em flagrante, o delegado deu não sei o que lá da prisão lá, que ela tinha que ir direto. E aí foi onde o caos começou na minha vida. Queriam me colocar junto com ela, pra falar que eu tava envolvida na situação. Todo momento eles queriam me mandar pra Fundação Casa, e eu não tinha nada a ver com o peixe. Eles chegaram a te levar? Não consigo porque não tinha como falar assim, que eu tinha alguma coisa a ver, entendeu? Não tinha prova pra falar. Não tinha prova nem contra minha mãe, imagina contra mim, que não tinha nada a ver. Sua mãe pegou quanto tempo nessa? A minha mãe pegou 5 anos e alguns meses. Mesmo sem estar com entorpecente? Mesmo sem estar com nada. Ela recorreu? Recorreu, mas não mudou. Ela ficou mesmo 1 ano, 1 ano e pouco, porque deu excesso de prazo. Aí ela saiu. Aí ela ficou um tempo na rua, o juiz foi e recorreu à cadeia dela. Aí... Deve ter saído a condenação e aí tem que cumprir. Aí saiu a condenação de 5 anos e pouco. Aí conseguiu resolver lá a situação, ela não voltou. Aí ela teve que pagar a cesta básica, né, e uma peninha ainda que ela tá cumprindo. Cara. O negócio é doido. E você ficou com quem nesse período? Nesse período, quando minha mãe foi presa, eu fui pro abrigo, né? Porque eu tinha que esperar minha avó vir de São Paulo pra me buscar. Quanto tempo você ficou no abrigo? Eu fiquei, 2 dias. Não fiquei muito não, porque minha avó fez mover mundos e terras. Minha avó, ela sempre julgou minha mãe pelo fato do caminho que ela levou de ir atrás do meu pai, porque minha mãe estudava direito pra ser delegada. Então, tipo assim, a minha família na parte da minha mãe é muito Caxias. Então, tipo assim, é todo mundo os certinhos, entendeu? Entendi. E minha mãe foi a ovelha negra que deu a chave de roda na família toda. Que tipo, tô com um cara que ele tá preso e é isso. Minha mãe nunca ligou pra opinião de ninguém. Minha
Minha avó podia falar, acontecer, desacontecer. Minha mãe é meu marido, vou estar com ele até o fim. E ela tá com ele até o fim, até hoje. A mãe ainda visita ele? Ela não tá podendo porque eles não estão deixando ela entrar. Mas minha mãe tá com ele até hoje. Vai fazer 20, lá vai pedrada de anos que minha mãe tá com meu pai. Ela foi presa, ela saiu e tá com ele até hoje. Ele não virou, ele não... Lá dentro ele não quis se associar a nenhuma facção, nem nada? Graças a Deus, não. Mas, pelo fato dele estar esse tempo todo preso e tipo, querendo ou não, as amizades dele lá dentro era todo outro lado, né? Aí ele acabou, a pasta dele é carimbada hoje. Mas ele não é nenhuma facção nem nada, mas já teve várias oportunidades, tanto aqui fora quanto na... Até pra minha mãe ficou 1 ano e pouco, já teve oportunidade da minha mãe entrar e ela não... Sua mãe ficou onde? Minha mãe ficou em Tupi Paulista. Porta Verde. Ali é onde o filho chora e a mãe não vê e é... Você chegou a visitar ela lá? Eu visitei minha mãe desde o primeiro momento. Pode chorar. Não tem problema, não chorar também do que chorar. Aí juntando as duas. A minha mãe chorar porque fizeram pra aprontar comigo e você chora porque lembra. A minha mãe, quando ela foi presa, eu tive que... Eu tinha 15 anos quando minha mãe foi... Não, tinha acabado... Eu tinha feito 16, não era nem 15. Porque foi a última festa que minha mãe fez pra mim, foi de 15. Eu fui pra delegacia com a minha mãe, eu fiquei com ela do começo ao fim dela presa. Eu só larguei a minha mãe quando ela foi pra Tupi Paulista. Que eu não ia largar ela de jeito nenhum. Eu falei que eu ia presa junto com ela, mas eu nem ia abandonar minha mãe. Porque eu sabia que minha mãe não ia aguentar. Uma coisa que minha mãe sempre falou. Que se ela caísse naquele lugar, ela não ia aguentar um dia. E ela aguentou 1 ano. Ela falou que ela não sabia de onde tinha força. Mas ela falou que ela ia aguentar ali por mim. E ali ela fez. Eu falei que eu ia aguentar aqui fora por ela e ela ia aguentar lá dentro por mim. E depois que ela saiu da delegacia de Mirandópolis, ela foi pra Lavínia. Aí de Lavínia eu fui pro abrigo. Fiquei lá no abrigo. E aí minha avó correndo pra vir pra cidade onde a gente tava pra me buscar. E ali foi que começou... Eu a todo momento, quando minha mãe foi presa, eu tinha certeza que ela ia sair. Então eu preferi não avisar ninguém. Você visitou ela? Eu visitei ela. Quanto tempo você visitou ela? Eu visitei ela durante 1 ano e pouco. Minha mãe foi presa dia 28 de setembro. Ela saiu dia 5 do 8... Dia 28 de setembro de 2017. Ela saiu dia 5 do 8 de 2018. Eu visitei ela em Paulista. Eu consegui visitar minha mãe depois de 1 mês, que eles não queriam deixar eu entrar. Por quê? Porque minha avó não tinha minha guarda. Ah, é, e agora tem Eu que ter era a menor de guarda. Nem que idade. seja provisória, mas tem que ter. Eu era menor de idade. Eles deram... O abrigo deu uma guarda provisória pra minha mãe. Ou pra minha avó. Uhum. Mas acabou que... Eu não sei o que deu aquele papel lá que não durou nada. Minha avó mandou pra lá, pra Tupi Paulista e... O tempo que você ficou no abrigo foram 2 dias. Tinha muita criança? Tinha. Todas as mães estavam presas. Sério? Todas. Tinha um que era 6 irmãos. 6 irmãos estavam lá porque a mãe tinha ido presa. E todos estudavam comigo na escola... Porque a gente ficou morando em Mirandópolis, acho que foi, 2 anos, 3... Quase 3 anos, eu acho. E aí, depois disso, minha mãe foi presa. E todos os meninos que estavam lá, que as mães tinham ido presas, todos estudavam comigo na mesma escola. Ah, é porque eles estão indo abrigo. Na rua da minha casa tem um abrigo. É, tem um abrigo, aí, tipo, eles vão pra escola. Só esses irmãos aí, que eram 6 irmãos, eles já estavam já um tempão já lá. Porque não tinha mais ninguém, só tinha a mãe. E a mãe fazia as coisas pra sustentar as crianças. Sim, a maioria faz isso. Muita mãe... existem pais, que nem esse caso aqui, que foram lá me representando a OAB. A mãe é barraqueira e o pai é mais negligente. Quer dizer, o pai, ele quer ser presente. Sim. E a mãe não permite.
Então, tipo assim, ele é 1% da estatística. Agora, as mulheres, elas sofrem demais nesse sentido. Porque as mulheres, elas são mães solos. Eu dou graças a Deus porque eu não sou. Eu sou mãe solo do meu mais velho. Mas da mais nova eu não sou. Porque o mais velho, o pai morreu, o diabo levou, graças a Deus. Agora, a mais nova, não. A mais nova, ela já veio, ela veio autista. Então, ela tem ela me dá alguns trabalhos maiores. E o pai me ajuda. O pai leva na escola, o pai busca. E se eu tenho que estudar à noite, o pai cuida dela. Meio às vezes brigando porque ele quer fazer alguma outra coisa. E eu falei, ei! Tipo, dou lá meia dúzia de grito. Aí ele. É verdade, você tá certo. Aí ele pega ela, entendeu? Mas maioria não tem. O pai coloca no mundo e, tipo, foda-se. Acho que pagar 200, 300 reais é dinheiro. Pô, e ainda acha ruim ainda, viu? Fala que a mãe tá gastando horrores. E quando você vai ver, meu, você não cuida de uma criança. Gente, você não consegue nem fazer uma compra no mercado. Você não consegue levar 3 sacolas dentro do mercado. Não, às vezes eu saio pra jantar, meu. Você vai numa churrascaria popular, você paga isso. Entendeu? Tipo, a criança, meu, 1 quilo de carne já foi 100 reais. Pô. A criança, ela veste, come. Então, o fardo mais pesado, ele é da mãe. Sim. Ele sempre é da mãe. E que nem nesse caso, a mãe provavelmente foi praticou crime pra sustentar as crianças. E olha onde as crianças foram pra um abrigo. E a mãe da onde? Presa. E a probabilidade das crianças serem adotadas é grande, porque tá lá. Sim. E você ficou lá 2 dias, você viu muita coisa? Ou nem chegou a ver nada? Lá eu vi, assim, que eles na frente de uma pessoa que é autoridade, eles te tratam como se fosse, não, vem aqui que a gente vai cuidar também por trás. É o caos. Eu falei, quando eu fui pro abrigo, eu não ia. Eu me tranquei dentro de casa e não saí de casa. Só que eles não podiam porque eu era menor. Eu falei, e ainda eu levei minha cachorra pra dentro do abrigo, porque eu falei que eu não ia abandonar minha cachorrinha. Porque, pô, eu tava tão perdida, doida, alucinada, que eu catei minha cachorra. Eu falei assim, eu só vou sair daqui se eu levar minha cachorra, porque ela é a única coisa que sobrou de mim aqui. Aí eles, não pode. Eu falei, então nem eu e nem ela vai. Então vocês escolhem, ou vocês levam as duas ou não levam ninguém. Aí ele, não, tá bom. Resolveu lá. Coloquei a minha bichinha dentro da casinha dela e fui pro abrigo. Eu e minha cachorra ali. Sempre foi eu, minha mãe e minha cachorra. Eu falei, então agora vai ser eu e ela. Não tem essa de, não vai. Vai sim. Ou ela não vai, eu também não vou. Pronto. E ele levou vocês todos. Aí levou a gente. E, tipo assim, lá é uma coisa assim que eu nunca imaginei passar por isso. Nunca. Na minha vida todinha, eu nunca imaginei que eu ia ter que ficar num abrigo. E, tipo, ali minha cabeça já ficou. Falei, mano, minha avó não vai vir me buscar. Aí, pô, eu vou ficar aqui. O que vão fazer comigo? Eu não sei. Eu fiquei perdida, eu não sabia. Pra mim, a todo momento, eu achava que minha avó não ia ir lá. Por mais que eu escutei ela falando, não, eu vou ir, eu achava que ela não ia. Pelo fato de tudo, né? Mas a minha avó, por mais que minha avó briga, xinga, fala, você faz um A, minha avó tá ali. Comigo e com a minha mãe. Dependendo de qualquer coisa. A gente pode ficar sem se falar, mas no primeiro A, ela tá ali. E, tipo, eu só acreditei que eu tava em paz quando eu vi minha avó saindo de dentro do carro do meu tio. Que aí eu vi ela lá, a minha avó ela não sabia se ela me abraçava, se ela pedia pra ter calma, se ela chorava. Minha avó é aquelas velhas italianas, sabe, ranzinza, que não quer demonstrar fraqueza pra ninguém. O único dia desse tempo todo que minha mãe ficou presa, que eu vi minha avó chorando, foi quando minha mãe, a gente entrou lá dentro e aquele chapão verde abriu e eu escutei a porta atrás, pô, batendo e ela viu minha mãe vindo. Aquele dia eu escutei minha avó falando a primeira vez eu te amo pra minha mãe. Então, assim, depois disso tudo, eu acabei tendo depressão, eu tenho crise de ansiedade, laudada pelo fato do que aconteceu, mas isso daí nunca me deixou cair. Porque eu cresci antes da hora.
Então, desde sempre, eu tô ali. Minha mãe já teve câncer, minha mãe já teve depressão e eu sempre tava ali cuidando dela. Porque sempre foi eu e ela. Por mais que tinha meu pai, mas meu pai tava lá dentro, então eu não tinha muito o que fazer. Sempre foi eu e minha mãe. Por mais que tinha minha avó, mas minha avó, ela vem mais nas horas dos momentos difíceis. Na hora da porrada que ela tá ali. Aí ela aparece. Entendeu? Ela aparece. Então, tipo assim, eu parei minha vida pra viver a da minha mãe. Eu não tinha um final de semana com a minha mãe, porque todo final de semana a gente tava em porta de cadeia. Minha mãe, pra ela ficar até perto mais do meu pai, ela começou a ser guia dos ônibus que ia pra cadeia. Minha mãe ia todo final de semana. Minha mãe entrava 8 horas de viagem todo final de semana. Ah, porque daí ela era guia do ônibus, não pagava a passagem. Exatamente. E conseguia ver ele. Conseguia ver ele todo final de semana. Aí ela começou como guia, depois ela conseguiu as linhas dela para ter as vans. Aí ela começou. Um monte de van, ela mandava as cadeiras todo final de semana. Eu já fui como guia da minha mãe, ela ia numa van, eu ia na outra. Então, tipo assim, minha vida sempre foi nisso. Eu sempre vivi nisso. Entendeu? Você conseguiu terminar a escola? Terminei. Penso em fazer faculdade. O que você pensa em estudar? Direito. Desde sempre, eu sempre fazia. Quando eu aprendi a saber o que era uma cadeia, eu parei e falei, eu quero fazer direito. Porque é muita coisa que acontece lá dentro que, tipo, as pessoas de fora só sabem julgar, mas não sabem o que tá acontecendo. Entendeu? É tanto lá do lado de dentro quanto do lado de fora. Do mesmo jeito que as pessoas que estão lá dentro sofrem, a gente também sofre, que tá indo visitar. A gente passa cada humilhação. Quando minha mãe visitava meu pai antes dela ir presa, ainda tava naquela época da revista que você tinha que ficar totalmente sem roupa na frente de um monte de mulher que você nunca viu na vida. Eu falo que hoje tá muito fácil visitar. Hoje tá fácil. Eu, graças a Deus, quando eu fui visitar minha mãe, uma coisa que me doía muito, e minha mãe também, era da questão de, tipo assim, eu já tava acostumada, porque eu vi isso todo final de semana. Mas a gente ficava mais apreensiva do tipo, a minha avó tá indo visitar minha mãe. Será que ela vai ter que tirar a roupa, ela vai ter que passar por toda essa humilhação que a gente, querendo ou não, já tá acostumado? A minha mãe não queria que minha avó fosse visitar por conta disso, por causa da revista. Então ela falou, eu passei, mas eu não quero ver minha mãe passando por isso. Ter que tirar a roupa, ficar ali, é a coisa mais vergonhosa da vida. Hoje tem scanner. Hoje tá de boa. Hoje quem visita hoje em dia tá tranquilo. Tá? Tem que levantar as mãos pro céu. Da visita que era hoje do que era antes. As revistas. Gente, é a coisa mais absurda da face da terra. Ali pra revistar sua comida, você pode chegar. Sua comida tá maravilhosamente boa. Você não sabe se na hora que você for passar na revista da comida, sua comida vai estar azeda. Porque elas não estão nem aí. Elas pegam aquela colher, aquelas facas, vai rabiscando tudo lá dentro. Pode estar a comida do outro tá azeda. Minha avó já entrou dentro de Tupi Paulista chorando. Que um agente falou umas coisas absurdas pra ela. E ali a gente não pode falar nada. E se a gente falar alguma coisa, a gente pega gancho de não poder visitar. Lá dentro elas vão pro castigo. Então, tipo assim, ali você fica... Ali é onde você coloca seu orgulho dentro do bolso. Você, se você é bocuda, você tem que segurar sua boca, porque ali... Eu sou bocuda. Ali pra você, tipo... Você não sabe, você não tem reação. Ali, a partir do momento que você coloca uma calça leg, um blusão e um chinelo, você já perdeu toda a sua dignidade. Isso é verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Sua mãe ficou 1 ano e pouquinho, né? Minha mãe ficou 1 ano e alguns meses. Como assim. foi quando ela saiu? Tipo assim, que vocês souberam? Ai, foi uma coisa tão doida que a minha mãe passou 1 ano em Tupi e depois ela veio pra Franco da Rocha. E pediram aproximação familiar, porque era 12 horas. A gente ia de 15 em 15 visitar minha mãe lá. Dependendo da minha avó, a gente ia todo final de semana, mas uma idosa, movia mundos e fundos pra estar podendo visitar. Enfrentar 12 horas pra ir, 12 horas pra voltar. Não tem santo que aguente. E lá em Tupi a visita era um dia só.
Então, a gente pegou, conseguiu, o advogado conseguiu fazer a transferência dela. Aí ela veio pra Franco da Rocha, ficou aqui no CDP, porque nessa época ela não tinha recebido a condenação. E aí ela veio pra Franco da Rocha, aí ela ficou uns meses, foi em Franco que ela saiu. Foi de Franco que ela saiu. Quando minha mãe saiu, tava já no final do ano. É aquele negócio de desespero, porque o desespero maior de quem tá preso é o final do ano, né? Você não vai movimentar processo, vai só as coisas ruins. E eu desesperada, porque o advogado tinha falado de manhã. Ele ligou pra mim e falou assim: Lara, sua mãe não vai sair. Pelo amor de Deus, não me fala isso. Como que eu vou falar um bagulho desse pra mulher? Ela esperando. Infelizmente o juiz negou, né? Eu não lembro o que foi o que ele tinha pedido lá. Ele negou e ela não vai sair, ela vai ter que ficar. Aí ele mandou esperar lá dentro. E aí eu sentei com a minha avó na cozinha e falei, Val, o que a gente vai falar pra ela? Minha mãe saiu acho que numa sexta ou foi numa quinta. Eu já me programando o que eu ia falar pra aquela mulher que ela não ia sair naquele dia, porque ela tava esperando. Já tinha dado um prazo muito grande, ela tava esperando. Aí eu fui. A minha avó falou assim: vai pro curso, porque na época eu fazia curso. Ela vai pro curso, na hora que você voltar a gente resolve o que faz. Aí eu tô no curso, minha avó em casa, tranquila, pensando, matutando o que ela ia fazer, o que a gente ia fazer. Começa um telefone a ligar pra ela. E uns 2 meses antes, estavam ligando, falando, ligando pra fazer trote, falando que minha mãe tava sequestrada, blá, 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 blá. A minha avó falou, tá bom. Ligaram pra pra minha avó. Minha avó atendeu o telefone, aí minha mãe, sou eu. Ah, minha avó, vai, xingou a mulher toda e desligou na cara. Aí ligou de novo. Aí minha avó pegou, atendeu. Ela, mãe, sou eu. Na hora que ela escutou a voz da minha mãe, ela pegou e falou, como assim? Como você... Ela, eu saí. Eu tô na rua. Aí minha avó pegou, ela falou assim, eu não sei como faz pra mim ir, mas eu vou aprender aqui e eu tô indo pra casa. Quando eu chegar em casa a gente conversa. Aí minha avó me liga. Lara, você tá sentada? Aí eu falei assim, tô aqui no... Tô. Ela falou assim, sua mãe acabou de sair. Mulher, naquela hora minha perna não mexia, minha pressão caiu, eu não sabia se eu levantava, se eu ia, se eu ria, se eu chorava, eu não tinha reação. Aí as meninas que faziam curso comigo me levou, porque tipo, eu fazia curso na rua de trás da minha casa. E eu não sabia o que eu fazia, pra mim era mentira, eu não acreditava. Eu tava esperando tudo, menos aquilo ali, porque eu falei assim, gente, de manhã o homem me dá aquela notícia que ela não vai sair. De tarde, a alvora dela chega. Eu falei, pronto, agora já era. Falei, o que eu faço? Eu não sei, eu tô sem reação, porque eu sabia ali da vida dela ali dentro. Eu falei, mano, agora mudou o negócio. Aí minha avó ligou pro meu tio, né, que foi o que foi buscar as nossas coisas lá na Andópolis. E a gente tinha a nossa casa toda lá, tudo pra cá de novo, né. Aí ligou pro meu tio tudo, ó, a Regiane acabou de sair e tal, e vamos lá buscar ela. O meu tio queria ir buscar ela lá em Franco. Só que, tipo, até a gente chegar lá, ele ia ficar lá até umas horas. Ela falou, não, eu vou pegar. Aí a gente conseguiu falar com ela de novo. Ela, ó, vou pegar o trem aqui e encontro com vocês na Barra Funda. Na hora. E aí eu tava lá, eu e minha avó. Minha avó querendo mostrar que tava tudo bem, nada tava acontecendo, né? Minha avó, tipo, tá tudo bem, tudo tranquilo. E eu lá. Nossa, tava faltando me jogar na linha do trem pra ver se eu achava viu o trem. Passou um trem, nada. Passou 2 trem, nada. Foi pronto, essa mulher se perdeu na reta, não é possível. Passou o terceiro trem. Na hora que eu vejo aquela loirona saindo do trem, camiseta branca e calça caque, eu não sabia se eu corria, se eu parava, se eu chorava. A minha avó simplesmente ficou parada, ela não tinha reação. Eu sei que eu corri da minha mãe, assim. Eu dei um abraço tão forte, né, que eu falei, acabou. Acabou, todo esse sofrimento acabou. Não vai... A gente nunca mais vai passar por isso. E desde aquele dia,
nunca mais eu coloquei meu pé dentro de uma cadeia. Eu prometi pra mim que, por mais que ele estivesse lá, ele é homem, então ele ia se virar. É meu pai, mas ele ia se virar. Ai, se viram, viu? Se vira maravilhosamente bem. Tá se virando 18 anos, não vai ser agora que não vai. E eu prometi pra mim que eu nunca mais ia pisar dentro de uma cadeia. Pra visitar quem seja. Mas você não tem vontade de ver ele, assim? Tipo, só pra ver como que ele tá? Então, ele tá agora no semi-aberto. Eu sei que de 3 em 3 meses ele tá na rua. Ah, ele vem. Ele tá vindo. Ah, então não precisa mesmo. Não. Eu falei que a única pessoa que eu ia colocar todo o meu orgulho de novo dentro de uma bolsa transparente, dentro de uma Tupperware, seria se acontecesse com a minha mãe. O bom é que você não se revoltou com sua mãe. Não, porque... Ela sabe que você ia vir? Sabe? E ela falou? Ela é a pessoa que mais... Ela não sabe... Ela ficou alegre, ela falou assim, ali você vai contar o que é. O que a gente viveu. E o que Ah, a te gente apoiou, vive então. até hoje. A minha mãe me apoia em tudo. Por mais que a gente briga. Normal. Arranca rabo, mas a minha mãe apoia em tudo que eu... Tudo. Eu não vejo a hora da minha filha crescer e tá falando, cara, não fala. E brigando, a gente brigando. Hoje de manhã eu olhei, eu levantei. Mirella, acorda, vamos pra escola. Ela, tô dormindo. O pai dela me falou, ela falou isso mesmo? Eu falei, falou, porque tipo, ela não fala, ela não é verbal, ela é autista não verbal, mas ela solta palavras. Sim. Mas ela não forma a frase. É completa. E ela, tô dormindo. Eu, que foi, menina? E eu, acorda, vamos, menina, vamos. E ela, não, e fazia assim com a mão pra mim, a coisa mais linda do mundo. Ai, caramba. Eu não vejo a hora da minha crescer, a gente tá pra lá e pra cá, pra lá. Eu fiquei 1 ano sem brigar com a minha mãe. Eu nunca senti tanta falta de brigar com a minha mãe. Tinha dia que eu ia visitar minha mãe, eu arrumava algum motivo pra gente brigar. Falei, mãe, eu quero brigar, eu tô sentindo falta. Tô sentindo falta até dos tapas que você me dá. Porque você só sabe, é uma coisa, você só dá valor quando você não tem do seu lado. É. E como eu e minha mãe sempre foi ali... Só tem você? Não, agora eu tenho um irmãozinho de 4 anos. Seu pai. Do meu pai. Que é essa história. A minha mãe, ela... Quando minha mãe saiu, ela conseguiu visitar meu pai. Agora que deu esse rolo que ela não pode mais. Ela conseguiu visitar meu pai. Só que até então, pra tudo e para todavia, ela tá vindo lá para terminar com ele. Nessa de terminar com ele, surgiu a borboletinha. Ela... Nossa, gente, eu fiquei perdida naquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu. Agora lascou, porque a gente já tá numa situação que não tava boa. Que a gente tava numa situação horrível na época que ela saiu, porque... Ex-presa. Vai arrumar serviço onde? Porque o povo não dá. Não dá. Uma coisa que eu achei um absurdo. Porque não é porque a pessoa fez que ela vai querer continuar fazendo aquilo que ela já fez, que ela fez, ou que nem fez um dia. Porque tem tanta gente que tá presa lá e não fez nada. Então, tipo assim, eu acho isso daí uma coisa muita palhaçada, de verdade. Então minha mãe tava ali, acabou de sair da cadeia. Não tinha serviço. Não tinha nada, porque... Nada. Eu, querendo ou não, eu batalhei, até que eu consegui um emprego no fórum. Comecei a trabalhar no fórum da João Mendes. Foi bem perto quando ela saiu. Aí ela veio me com a notícia. Ela veio com a notícia não, eu que descobri, né? Porque ela pegou, ela tava estranha. Eu falei, mas você tá grávida? Ela falou, que grávida, menina? Eu falei, você tá. Não sei porquê, mas você tá. E num dia, na sexta-feira, a médica falou que a minha mãe não podia engravidar. No domingo que ela foi visitar ele, ela engravidou. Minha mãe foi escondida da minha avó. A única que sabia era eu. Ela foi escondida da minha avó. Dizendo que ela ia pra casa do compadre dela. Nessa ela tá vindo lá pra mais 8 horas de viagem pra visitar ele. Pra não, né? Aí ela pegou, fez o teste de gravidez e deu lá os 2 esquinhos. Mulher. Na hora que eu vi aqueles esquinhos, parecia que tinha sido eu que tava grávida e precisava contar pra minha mãe. Falei, mãe, lascou, minha amiga. Não...
eu não tinha reação. E aí ela conseguiu, quando ela ficou grávida, ela tava trabalhando no restaurante de uma amiga dela. Sua avó não queria que ela ficasse com seu pai? Minha avó prefere ver o diabo do que ver meu pai na frente. Minha avó, assim, ela não gosta dele. Não gosta. É porque a sua mãe foi presa, talvez ela ache que tem alguma ligação. Ela fala que a minha mãe só foi presa por causa dele, porque se ela não tivesse ido atrás dele, ela não tinha ido presa. Faz sentido. Entendeu? Então, tipo assim, desde o início, a família da minha mãe sempre foi uma família bem estruturada. Do nada, tipo, a única mulher da família, porque são em 3, são 2 homens e uma mulher. A única mulher da família, da minha avó foi, sabe? Deu esse grande... Não vou falar de desgosto, porque, pô, não... Acontece, fazer o quê? Aconteceu. Então, tipo assim, a minha avó, ela não gosta do meu pai de jeito nenhum. Nenhum na vida, pode ser o que... E quando minha mãe chegou falando que tava grávida do meu irmão, nossa, foi do... Minha avó expulsou a gente de casa e tudo mais, porque ela é o que eu falo assim hoje pra minha mãe, e a minha família, meu tio, minha avó, eles fazem o quê? A coisa mais preciosa na vida da minha mãe é minha avó e meu tio, que é esse irmão mais velho que a minha mãe ama de paixão, e hoje eles não se falam pelo fato de tudo isso. Porque ela engravidou? Não, pelo fato dela ir visitar, pelo fato de ela ir presa. Meu tio tava ali com a gente em todos os momentos quando ela tava presa. Mas ele, sabe, teve uma vez que teve uma conversa deles que ele virou e falou assim: olha onde você tá hoje. Hoje em dia era pra você estar melhor que eu. Meu tio tem uma condição muito boa. Vou comparar, hoje em dia era pra minha mãe tá, tipo, Melhor. sabe? Muito melhor que meu tio. Mas acabou tendo essa barreira no meio do caminho. Mas o tempo ainda tem muito tempo ainda pela frente. Muita coisa. Quando seu pai sai? Ele vai pra onde? Quando ele sair, ele vai pra nossa casa. Pra nossa casa, né? E sua avó não... Não, porque agora a gente não mora mais com a minha avó. A gente mudou. Então, tipo, mora bem longe. Pra poder, tipo, não ver. Eu não vejo. Mas no começo da saidinha, a gente ainda morava com a minha avó. Então o que acontecia? A minha mãe tinha que ir pra casa da sogra dela pra poder ficar com ele. Porque minha avó não aceita. Minha avó não aceitava ele passar nem na rua, nem na calçada. Misericórdia. Ela não aceita ele passar nem na calçada da casa dela. Meu Deus. Negócio babado. Ela não aceitava. E tipo assim, quando a minha avó descobriu da minha mãe grávida, foi o caos. Aí que sobrou até pra mim. Porque, você sabia, você acobertou a safadeza dela. Cara, porque eu sabia que ela tava indo visitar. Mas você é a filha, você não é a Mas é o mãe. que eu falei pra ela, mas minha amiga, eu sou a filha dela. Será que a avó, ela foi lá visitar? Não, eu não vou falar. Ela é minha mãe, cara. Eu E vou é estar meu com a minha pai. mãe. Entendeu? Eu vou estar ali com a minha mãe. Não Por vai mais visitar que um mais. estranho, né? Hoje, meu irmão é o menino mais amado da família. Até pelo tio. Por todo mundo. A minha avó bate na gente por causa dele. Deixar minha avó bate na gente por causa dele. Minha avó não deixa encostar um dedo nele. Minha avó ama ele assim de paixão. Ele é o menino, ele é o único neto homem. Oh. Então ele veio pra quebrar as pernas, assim, lindo dela. Tipo assim, hoje em dia ela tem esse amor grande por ele por causa da minha tia, a irmã dela. Porque assim, a minha tia, que é minha tia-avó, que é a irmã da minha avó, ela sempre foi muito unida com a minha mãe. Tipo assim, quando minha mãe teve audiência, tava eu, minha avó e minha tia. A gente viu minha mãe entrando dentro do fórum com as mãos e o pé algemado, mas tava ali. E tipo assim, minha tia fazia muito tempo que não via minha mãe. Então no dia da audiência, eu como menor de idade, eu tinha que entrar com algum adulto comigo. Então eu fiz o quê? Minha avó tem que ser testemunha da minha mãe. Eu fui de testemunha também. Sim. Né?
Eu fui de testemunha. Então, o que eu vou fazer? Sua tia que entrou. Vou pedir pra minha tia entrar comigo, porque é a oportunidade da minha tia ver ela. Porque eu sei que ela vai ficar um bom tempo sem ver minha mãe. E minha avó vai entrar e vai ver ela de qualquer forma. A minha tia, não... quando minha tia viu minha mãe, ela não parava de chorar. A minha mãe desesperada, porque não sabia que a gente ia estar lá. Que minha mãe foi julgada em Mirandópolis. Então a gente saiu daqui pra Mirandópolis. Porque a minha mãe achava que a gente ia ser testemunha dela aqui em São Paulo. Costuma ser precatório. Aí a gente foi pra lá. O advogado falou assim, ó, a audiência vai ser aqui, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer com que vocês façam por vídeo, né? Videoconferência. Minha avó falou, não, fique em paz, no dia da audiência eu tô aí. Então minha avó, assim, minha avó colocou o orgulho dela dentro do bolso e tudo que ela podia fazer e desfazer, ela fez enquanto minha mãe tava presa. Franco da Rocha, todo final de semana a gente tava aqui. Todo final de semana, era 5 horas da manhã, a gente tava de pé, pegando o trem pra vir pra Franco da Rocha, pra ser uma das primeiras a entrar no raio, porque minha avó queria ser a primeira. Colocou a bolsinha ali. Então, tipo assim, a minha avó não tinha a malícia do que é uma porta de cadeia. Eu cresci numa porta de cadeia, então eu sei que ali você tem amigas verdadeiras, né? E tem as falsas amigas. E ali você tem que, não pode falar um A diferente que... Tem mulher ali que quer ser mais do que o marido. Então eu passei tanto na feminina quanto na Aí se entra na cadeia, chora igual criança, porque não sabe nem lidar lá dentro. Não sabe. Então eu passei na feminina e na masculina. E eu, por ter passado nas duas, na feminina é a porta de cadeia mais difícil de se passar. Às vezes eu vejo alguns vídeos onde as mulheres falam assim... Bom dia, cunhadas. Você já viu? É um tal de cunhada pra lá, cunhada pra cá. Então, na minha época, ali em 2006, cunhada tinha um peso, essa palavra. Automaticamente você já era associado à facção e você respondia por isso. E hoje eu não sei o que acontece, porque eu vejo muito esses vídeos e eu fico me perguntando, mano, qual que é a pegada disso aí? É uma gíria nova? Tipo, é uma gíria nova? É status, hoje em dia é status. Eu pensei que uma gíria coisa nova. de tipo assim, você é cunhada. Até na rua. Nossa. Cunhada. É uma coisa que... Eu falo, gente, vocês não sabem como que é o negócio, gente. Pelo amor de Deus. Triste, né? Porta de cadeia é um bagulho doido. E hoje, o que você tirou de tudo isso? Hoje, de tudo isso... Ainda mais agora que eu tô, né, pelo fato do meu pai estar doente lá dentro. O que ele tem? Então, a gente não sabe, porque onde ele tá, estão negando atendimento pra ele. Então, a gente não sabe o que ele tem. Ele tá com problema no estômago, que o não advogado sabe. não tem tom tem. uma domiciliar? Eles não deixam. O crime dele, né? Falam que é um crime... um crime pesado. É latrocínio. E ainda pra quem não sabe, latrocínio é roubo seguido de morte. Eu não lembro o artigo agora, mas é roubo seguido de morte. E ainda nesse latrocínio ainda foi uma coisa muito doida, porque foi pra, de certa forma, ele matou pra proteger o tio dele. Pra ver o tio dele na situação e o cara foi pra matar o tio, ele foi... Eles foram roubar a pessoa, provavelmente você de carro. Ontem eu estava parada dentro do carro, o cara tava numa Porsche, uma Porsche cinza. Dessas novas. E chega 3 moleque armado. Pra eu, Márcia, aquilo não era arma. Pra mim, que era um simulacro. Meu marido é atirador esportivo. Eu já peguei em arma. Eu frequento stand de tiro junto com ele. Quando a pessoa... Quando você coloca a arma assim, tipo, o peso da arma, ela faz a sua... Você percebe o peso da arma. Sim. Agora, quando você fica manuseando assim, fazendo assim, não tem peso, você já sabe que não é arma. que não é o negócio certo. E eu dentro do carro, mano, mas eu me arrependi tanto de eu não ter descido do carro e ter falado pros moleques, ô, você vai roubar mesmo? E dar uma carteirada nele, sabe? Pô, minha matrícula é tal, meu cara ficou desesperado. Tiramos o cara dentro do carro e fomos procurar esse carro. Tudo quanto foi o lugar. E eu de dentro do carro, mano, só fritando. Tipo, eu falei, podia ter falado, né, mano? Podia ter falado com eles, conversado com eles. Uma vez dentro do banco, saquei meu salário de estagiária, que é uma humilhação. Eu já fui estagiária. Você sabe, né, o que eu tô falando? Saquei o dinheirinho, muito suado, muito sagrado. Já até perdi o estágio, porque um dia eu acordei revoltada. Fui sacar, tô saindo do banco.
E o cara me seguindo. Daqui a pouco, eu falei, mano, esse cara vai me roubar. Certeza que vai me roubar. Só que o dinheiro eu tinha sacado e tinha colocado na parte aqui da frente da calça. Peguei meu celular, eu ia chamar um Uber. Eu falei, não vou chamar o Uber, porque eu enfrento o bandido. O Uber vai entregar até a vida pra ele. Vai mesmo? Vai dar tudo. E eu vou ficar muito nervosa se ele fizer isso. Aí eu falei, tá, vamos ver se ele vai me roubar mesmo. Aí eu entrei no posto de gasolina. Quando eu entrei no posto de gasolina, ele tava parado lá de fora do posto de gasolina. Eu acho que ele tava me fritando pra, tipo, esperar a... Vamos usar na gíria. Esperando a deixa. Eu olhei pra ele. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Aí ele fez assim pra mim. E aí? Eu falei, não, porque eu saí do banco e você vem me seguindo. Eu entrei aqui no posto e tá me seguindo. Matrícula 431263. Você tem certeza que vai me roubar? Ele fez assim pra mim. Já é. Foi embora. A minha mãe é assim, cara. Isso é todinha minha mãe. É. Ontem eu falei pro meu marido, devia ter dado carteirada, viu, mano? A minha mãe faz. Aí ele fala assim, meu marido, porra, mano, carteirada de cadeia é foda, hein? Eu falei, pra mim tinha salvado o cara, meu. Olha o cara trabalhador. Meu, o cara tinha... Eu achei que o cara era um pobre coitado. Fomos na casa dele. Meu, o cara mora num condomínio que tem do lado do shopping. Ele é rico, a desgraça. Eu pensei que era pobre. O cara é rico. Eu achei que ele era só um motorista. O cara é rico. Mas pelo menos eu fiz minha parte. Mas eu fico com muita dó dele, sabe? Com muita dó mesmo. Aí, tipo, o cara da farmácia veio falar, meu, você não consegue achar? Eu falei, aí eu liguei eu fui numa favela, fui em outra. A Mirelinha dentro do carro comigo. Oh, meu Deus. Aí eu falei assim pro meu marido, essa quando crescer vai ser ligeiro. O que o irmão tem de besta, essa vai ser ligeira. Porque já tá crescendo já na muvuca. O irmão grita com ele já fica... Ai, eu fiquei com medo de morrer. A Mirella não, já vou ensinar. Gritou com ela, já logo esticar os peitos. Igual o pão, eu falei, tá me tirando, né? Vou chamar minha mãe pra você, viu? Vou ensinar pra ela. Qualquer coisinha eu vou ensinar. Vou chamar minha mãe pra você, viu? Porque, meu, ela junto. E eu fui numa favela, fui em outra. Aí consegui falar no Heliópolis. Achei um cara que é especialista em roubar moto. Nossa. Falei, Deus. Meu pai. Mas não achei o carro do cara. Depois eu parei de procurar. Falei, mano, bem agora ele que reaja, né? Aí eu perguntei pra ele, tem seguro? Não, eu perguntei, tem seguro? Ele falou, não. E eu vi mesmo naquele foi pro cara. Vocês vão levar meu carro, meu? Nem seguro eu tenho. E os meninos vai, mas eu tenho certeza que é um simulacro. Só por causa do movimento da mão. Ele fazia muito assim. Tava muito leve. E era um neguinho magrelinho, assim, sabe? Baixinho. O outro tinha cara de playboy, que tava com ele. E o segundo também tinha cara de playboy. Você vê, né? Um preto andando, o povo para, dá enquadro, porque, tipo, acha que cometeu crime. Mas os que roubou tinha cara de playboy, viu? Pois é. Só um era moreninho, os outros dois não eram, não. E eram em três. Catou a Porsche do cara e vazou. Falei pra ele, pode ser que a gente encontre algum baile, né? Por aí. Mas não tinha nenhum baile. E aí eu fui ligando pra um e depois eu fui olhando e falei, mano, graças a Deus que eu fiz novas escolhas. E as escolhas que eu tenho hoje não me permitem viver nesse mundo. Que eu olhei e falei, caramba, né, meu? Se fosse eu tinha levado uns gritos. Mas, tipo, foda, né, mano? É uma coisa que você fica pensando, você fala assim, pô, você batalhou tanto pra ter. Por mais que você viva. E eu vejo muita gente assim que, pô, ela tem um parente que tá preso, mas apoia a situação. Sabe? Apoia. Fala, não, tipo, apoia que a pessoa tá na vida errada. Às vezes a visita não é que vai apoiar porque está fazendo algo errado, mas apoiar pra ver que não está sozinho e que a situação ali não compensa, sabe? Não, que eu falo assim, apoiar mesmo de apoiar do marido tá fazendo coisa errada. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Não de tipo tá ali, pô, porque eu acho assim, quando uma coisa que minha mãe sempre me vai ter palavra. Então assim, eu tô com uma pessoa e acabou que aconteceu dela parar lá dentro, eu vou estar com ela até o dia que ela sair, porque assim, se eu tava com ela no bom, eu tenho que estar com ela no ruim também. Não é só, beleza, ele foi preso, tá, deixa ele lá. Não. Meu marido atual hoje me abandonou na cadeia. Nossa. Não foi me ver, não. Eu passo isso na cara dele até hoje. Só quando eu quero alguma coisa. Quando eu quero alguma coisinha, ou quando eu quero comer alguma coisa. Aí eu falo, você lembra? Quando eu tava preso, que você me abandonou? Rapidinho ele aparece com o que eu quero. Mas eu vou parar com isso. Não sei quando. Mexer com o psicológico. Então, tipo assim, pra mim é isso. E eu acho que as pessoas, elas têm que ter uma cabeça de que, tipo, a pessoa tá lá, mas ela tem que incentivar ela a mudar. Não ela continuar. Beleza, pô, o dinheiro do corre é da hora, você vive bem.
Mas é um dinheiro que, na mesma hora que ele vem, ele vai. Então, tipo assim, pô, a pessoa vai querer viver a vida toda em porta de cadeia? Eu falo isso por experiência própria, porque eu perdi minha vida desde pequena. A minha vida era entrar dentro de um ônibus, enfrentar horas e horas de viagem, chegar lá na pousada, minha mãe ter que fazer comida. Eu ficava ali 24 com a minha mãe, que já tava no pique, ajudando. Era fazer comida, tomar banho, se trocar e ir pra porta de cadeia. Quantos anos você namorou a primeira vez? Quando eu namorei a primeira vez, eu tinha 17 para 18? Porque eu não tinha tempo. Então, tipo, se eu pensasse em querer namorar antes, não tinha tempo. Porque todo final de semana eu tava lá com a minha mãe. Então, tipo assim, não tinha essa de tempo. Eu não tinha tempo pra... Agora que eu falo pra minha mãe, agora, depois que minha mãe saiu, que eu fiz 18 anos, que eu comecei a ter minha vida de adolescente, que eu não tinha. Que é de sair, de poder, tipo, com meus amigos, tudo. Porque eu nunca tive isso. Quando eu não ia com a minha mãe, eu ficava em casa e minha mãe ia visitar. Então eu não tinha Dia das Mães. Eu não tinha Páscoa, eu não sabia o que era isso. Eu falei pra minha mãe, teve uma vez que ainda até falei pra minha mãe. Falei, nossa mãe, eu fui saber o que é ter. Tipo assim, porque Natal caía sempre na semana, né? Mas teve o Natal, acho que se eu não me engano, quando minha mãe tava presa, acho que caiu no final de semana, não lembro. Eu falei, caraca, a primeira vez que eu tô passando o Natal. Eu fui visitar ela num dia e no outro dia sem o Natal, eu acho. É isso mesmo. Eu falei, nossa, a primeira vez que eu vou passar o Natal com você. Eu, tipo assim, eu nunca tive minha mãe. Então, assim, um dos motivos de eu. É meu pai, mas eu culpo ele, é porque ele roubou minha mãe de mim. É porque a vida dela foi em volta dele. Minha mãe nunca me deixou passar necessidade de nada. Tudo que eu queria, eu pensava, ela já tava ali com o negócio pra me dar. Então, assim, questão de falar assim, porque tem muita mulher que vai, larga os filhos sem nada dentro de casa e faz uns puta jumbão pros maridos, né? Umas coisas que você fica absurda. Eu já vi cada coisa. Tipo, o marido da mulher comer picanha dentro da cadeia e os filhos não tem nem o ovo pra comer dentro de casa. Eu conheço um caso assim. Entendeu? Então, tipo assim, a minha mãe sustentava ele de picanha, patinha de siri, camarão. Ele vivia bem. O vulgo dele lá por onde ele tava, ele passou um bom tempo, era shake. Você viu, minha mãe teve uma vez que saiu uma bolsa de jumbo, que minha mãe tinha bolsa de jumbo de tudo que era tema. Ela era doida e louca. Minha mãe tinha bolsa de jumbo, assim, de tanto das princesas até da gatinha Marie. E teve uma vez que saiu, eu lembro que foi era numa era uma data comemorativa, não lembro se era Natal, o que foi. Saiu uma bolsa de jumbo que era extra G, a bicha era desse tamanho. E ela comprou? Ela comprou, minha amiga, ela levava jumbo todo final de semana pro meu pai. Todo final de semana. Ela fazia a compra. Quando ela ia fazer compra, ela já fazia a compra do... Porque a gente nunca fez compra de mês, né? A gente comprava, tipo, de tudo pra casa e quando acabava ela fazia de novo. E do meu pai ela comprava junto. Então, tipo, minha mãe gastava a mão nota no mercado, mas tava ali. Tudo que eu queria e tudo que ela mandava pro meu pai. Então, minha mãe nunca foi uma mãe que, tipo, me deixou passar necessidade dentro de casa pra poder sustentar ele. Então, sua mãe comprava tudo pra você e pro seu pai igual? Pelo menos ela não era negligente, isso é bom. Não, isso é uma coisa que eu nunca posso falar dela, não. Hoje você tem algum relacionamento ou você é solteira? Namoro. Namora? Faz tempo? 3 meses. Ah, tem pouco tempo. Pouquinho. Ah, mas tá bom. E... em relação ao seu pai, a gente às vezes fica magoado. Não consegue entender, mas tudo tem um porquê. Nada nessa vida acontece por acaso. Tudo tem um porquê e um pra quê. Me fizeram esses dias uma pergunta assim, se eu teria passado por tudo que eu passei pra eu ter chegado onde eu tava hoje. E no caso, o meu esposo cobrava porque eu falei, eu queria porra nenhuma ter passado tudo que eu passei, ter sofrido tanto que eu sofri pra eu chegar onde eu tô hoje. Eu conseguiria chegar onde eu tô hoje, estudando, tendo uma família, sem ter precisado passar dentro de uma cadeia. Mas eu acredito que tudo tem um porquê.
E tá tudo certo. Eu só vou entender isso quando eu morrer. Tipo, quando eu for dessa vida, aí eu vou saber o porquê, o motivo. Segundo a minha religião, quando você desencarna, você vai lá prestar suas contas e você fica sabendo por que que você passou por tudo aquilo, se você cumpriu ali a sua meta ou não, e se você vai ter que reencarnar de novo com aquelas mesmas pessoas pra você poder ali se curar e brilhar. Eu acredito nisso cegamente. Quando alguém começa a falar, você tem que acreditar em Deus, eu fico tão nervosa, porque eu falo, eu acredito em Deus. Porque Deus é quem construiu tudo isso. Eu não gosto do ser humano que vem querer impor uma religião no outro. Isso eu quero morrer. Eu não critico as demais, cada um com a sua crença, porque eu vejo que de todas as formas elas começam e terminam em Deus. Então tá tudo certo. Você vai no candomblé, tem Deus. Você vai na Umbanda, tem Deus. Você vai no kardecismo, tem Deus. Na católica, tem Deus. Todas têm Deus. A evangélica tem Deus. Todas têm Deus. Então tá tudo bem. Até a maçonaria, que eu falo que é uma facção camuflada, eles falam de Deus. Até lá. Entende? Então tá tudo certo. Eu quero agradecer você por você ter vindo hoje aos trancos do barranco. É que nos bastidores vocês não sabem o que rolou. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que o telespectador receba a informação. Se vocês quiserem, ficou faltando algum ponto. Ai, poxa, eu queria ter ouvido mais. Tipo assim, mais coisas dessa história e tal. Deixa aí nos comentários. A gente convida a Lara pra vir de novo. E a gente conversa com ela sobre a curiosidade de vocês, o que vocês querem saber. Tá bom? E obrigada aí pra quem estiver assistindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos seguir nas redes sociais. Eu vou deixar o perfil da Lara. Seu perfil aberto? Não, mas eu posso. Eu vou deixar o perfil da Lara pra quem quiser seguir ela. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com as pessoas, de ajudar outras pessoas a ter esse conhecimento sobre a ressocialização, sobre a visita, sobre o sistema prisional, sobre o porquê muitas pessoas acabam indo parar nesse lugar e principalmente como é depois de sair desse lugar. Obrigada, Lara, mais uma vez por você ter vindo, por ter compartilhado com a gente sua história, de ter chorado, de ser emocionado. Espero que você se cuide de todas as dores que você tenha. Sim. Faça terapia, é maravilhoso. E com o seu diagnóstico, eu acredito que as crises de ansiedade te atrapalham a arrumar um emprego. Muito. E dá uma pesquisada no INSS, se até onde eu sei, tem esse amparo. A minha ansiedade, como ela é gravíssima, a médica vai me dar o encaminhamento, tudo, porque pelo fato de eu me aposentar, porque se eu passar nervoso, alguma coisa tipo, eu chego a desmaiar na rua, tenho convulsão. Uma coisa bem... Eu me dá uma tremedeira e minha mão começa a suar. Eu também tenho um laudo, mas a minha ansiedade não é tão grave. Eu tenho um laudo de borderline. Tenho de TDAH. TDAH você deve ter percebido, né? Porque você tava aqui, a câmera tava ali, o telefone tava aqui, um negócio de outro mundo. E transtorno de personalidade esquizoide depressiva. Esse eu já desconfiava. Mas, e a gente vai vivendo. Tem que viver. É. Como uma doutora falou pra mim que, infelizmente, essa ansiedade não escolhe. Essa doença a gente não escolhe. E como a gente não escolhe, a gente tem que aprender a conviver com ela. Isso é uma coisa que nunca vai... Exatamente, aprender a conviver pra não atrapalhar você mais pra frente. Tem coisas que eu peço pras pessoas nem me contar, tipo, nem comentar comigo. Eu também, porque eu não... Fernanda, eu não quero nunca mais. Quer ver me chamar e falar assim... Oi, preciso conversar com você sobre um negócio, mas eu te chamo depois. Nossa, acabou meu dia. Isso daí dá uma agonia. Não, mas agora eu tô aprendendo a lidar, com inteligência emocional também. Eu sou geminiana e tenho ansiedade. Resumindo, 2 coisas que não combinam. Não dá certo. E eu acho engraçado, né? Uma pessoa que cuidou de uma pessoa que tinha depressão, sabe? No final... Verdade. Vai fazer o quê, né? Mas é isso, fala pra sua mãe que se ela quiser vir contar a história dela, tá convidada. Provavelmente vão dizer, nossa, queria ouvir a mãe dela. Pô, minha mãe tem história pra contar, hein? Tem, né? E é isso. Obrigada, tá, gente? Não se esquece de se inscrever no canal, hein, aí. E até a próxima.